Mais uma edição do seu programa Casa do Mr. Volpe para você. Lembrando, o programa Casa do Mr. Volpe é transmitido pela www.altv.com.br. E também a gente está pela tvcliquebrasil.com, tvestado.com, canal 12 da Via TV Net, canal 26 da TV aberta lá de Salvador. E também a gente agora está na TV Litoral News, www.tvlitoralnews.com. Muito legal também, hein? A gente tem o apoio Pimenta Romã da Val, onde de quarta e sábado tem aquela feijoada maravilhosa. E nos outros dias da semana, os mais variados pratos. A essência da alma. Da Crise da Lúcia, essa máscara aqui não para. Da Crise da Lúcia, onde tem aromatizadores, perfumes, sabonetes, enfim, muita coisa legal. Editora Alma Mística, você tem aí um livro que está guardado e não sabe aonde editar? Editora Alma Mística edita para você. Entre em contato, o telefone está aparecendo aí no seu vídeo. FIC, assessoria de imprensa e divulgação nas redes sociais. Você procura a Beth, que ela te orienta como você pode fazer divulgação nas suas redes sociais. Legal? www.radioparadisefm.com, a melhor rádio de rock and roll da web, the best of rock and roll. Lá você ouve 24 horas sem parar o melhor do rock. Legal? Dados os recadinhos, vamos começar com essa máscara aqui que não toda hora caindo, né? Vamos começar mais uma edição do seu programa Casa do Mr. Volpe. Hoje eu estou recebendo pela primeira vez, olha que eu já convidei ele muitas e muitas e muitas vezes, eu encontro com ele sempre em várias feiras aí, por aí, São Paulo, interior e outros lugares. Ele fala, não, uma hora eu vou. E agora nós fomos no espaço dele, a gente está aqui no espaço dele e a gente pegou ele. Fala, não, hoje é você, hein? Então eu estou aqui com André Belém. Tudo bem, André? Tudo bom, Volpe, tudo ótimo, graças a Deus. E vocês como estão? Tudo certinho? Tudo já. Finalmente você veio no programa Casa do Mr. Volpe, né? De tanto tempo que a gente se conhece de feira, eu sempre encontro o André lá. Ô, André, beleza e tal, eu vou convidar você para ir no programa e hoje... E eu peço desculpa a você, porque nessa correria da vida, a gente com alguns eventos, a gente não consegue dar atenção a todo mundo, mas graças a isso grande que é nosso Pai em comum, permitiu que você viesse até mim e eu ia até você. Então, hoje a gente vai abordar um assunto diferente, que eu nunca abordei aqui no programa Casa do Mr. Volpe, que é parapsicologia. O que vem a ser parapsicologia, André? Parapsicologia é a ciência que estuda a paranormalidade humana, a capacidade que o ser humano tem, natural dele, para ver, prever, premonição, a intuição, muitos poderes, que a gente chama de poderes, antigamente se dava essa capacidade aos santos, aos espíritos, mas a parapsicologia afirma que todos nós temos essa capacidade e se aprendermos a usar, nós podemos usar para o bem de todos. E esse estudo é muito longo, por exemplo, a pessoa vai estudar parapsicologia ou a pessoa já nasce com isso? A gente nasce paranormal, né? Então todos nós temos a capacidade de ser paranormal. Todo mundo? Todo mundo tem, sim. Até eu sou paranormal? Todos nós temos a capacidade psíquica, já dizia Jesus, né? Vocês podem coisas maiores do que eu fiz. Quando ele falava isso, ele falava dessa força natural do ser humano. É natural do ser humano ter essa capacidade paranormal. Então muitos têm a paranormalidade e não sabem. Antigamente dizia que era coisa demoníaca, dizia que era coisa do espírito, essa capacidade do ser humano prever, ver as coisas. E hoje se percebe através da parapsicologia, que é a ciência que estuda isso, vê que isso é a capacidade natural do ser humano. Mas até hoje o pessoal fala que é coisa do demônio, né? Qualquer coisinha, nossa, ele está com o demônio no corpo. E não é nada disso, gente. Não. A parapsicologia, ela nos ensina que isso é uma capacidade do ser de poder usar a capacidade do subconsciente. Subconsciente, para o subconsciente, ele não tem tempo, ele não tem distância. Então, a parapsicologia percebeu isso. E quando ela percebe isso, ela vê a capacidade que o ser humano tem de curar,
de intuir, ter intuição, ter a bilocação de consciência, que é levar a consciência dessa pessoa para outro espaço, para outro local, poder ler umas cartas feitas a gente faz, poder receber um espírito, prever os espíritos. Então, tudo essa capacidade natural que hoje se percebe que não tem essa conotação de espiritualidade. Então, parapsicologia não é um estudo de espíritos, é uma ciência que estuda essa paranormalidade, estuda o paranormal. Essa ciência que você falou, ele inclusive comentou comigo, é de como ler o tarô, como ler o baralho, é isso? Quando a gente pega um vidente, que é chamado de vidente, a gente vê a capacidade psíquica dele, a gente até mede essa capacidade que o vidente tem. Eu sou um paranormal e eu leio cartas também, né? Porém, a gente pega essa informação do subconsciente, do consulente, e a gente traz para as cartas, e aí a gente consegue captar o que o consulente tem, a gente consegue prever algo do consulente, a gente pode olhar o passado com a premonição e a pós-munição, premonição e pós-premonição, onde a gente pode ver o passado, o que aconteceu nesse espaço antes e o que pode vir a ocorrer nesse espaço, Volpe. Entendi. E esse estudo aí, ele demanda muito tempo? Eu passei 3 anos, essa é uma pós-graduação que eu acabei de terminar o ano passado, então uma pós-graduação, 3 anos, e eu estudei na Escola Parapsicologia do Sistema Grisa, tá? Então o sistema, a gente passa 3 anos estudando para se tornar um parapsicólogo clínico, e depois disso a gente vai tratar as pessoas, porque a parapsicologia vê também as pessoas como programações, e ela percebeu que a gente é formado em consciente e subconsciente, onde o consciente vê, analisa e decide, mas quem tudo faz é o subconsciente. A coisa é bem profunda, então. A coisa é fácil, porque quando a gente entende nossa mente, quando a gente percebe que a nossa mente tem esse consciente e o subconsciente, que o consciente é a parte racional do cérebro e o subconsciente é a parte funcional do cérebro, a gente percebe o quanto Jesus falava que a nossa mente é feito um terreno. Qualquer semente que é lançada ali, ela vai brotar. Então, o subconsciente é assim, o que tu manda para esse subconsciente, ele não vai te importar se é uma semente de uma droga ou é uma semente de um tomate. Agora, qual que é o benefício da parapsicologia para as pessoas? A parapsicologia hoje trata todo tipo de doença psicológica, todo mesmo, onde a gente vai estudar a história dessa criança. A gente vai ver a história dela, a gente vai estudar quem são os bisavós, os avós, porque a parapsicologia também ela afirma que nós carregamos dentro de nós, Volpe, 5 gerações do pai e da mãe. Então, dentro de mim tem 10 gerações, informações de 10 gerações, tanto 5 do meu pai e 5 da minha mãe. E quando a gente, às vezes, é bom entender isso, que nem sempre quando a gente tem uma viagem astral, vai para o futuro, a gente nasceu de novo, que a reencarnação afirma. Não, às vezes é só nossa mente apenas trazendo uma informação que nosso DNA guarda. Bom, agora você tocou num assunto que eu ia te perguntar mesmo. Viagem astral. Quando você diferencia uma viagem astral de um sonho? Porque você dorme e você faz a viagem astral. Você dorme e você sonha. Qual que é a diferença de um para outro? Eu fiz uma viagem astral. Depois eu vou até te contar um caso meu. E eu estou sonhando. Qual a diferença? Todas as noites, nossa mente ela se organiza. Então, os sonhos são aquela organização do subconsciente. A gente vivencia o dia a dia, e o que a mente vai fazer? Ela vai organizar essas informações que tivemos durante o dia. É por isso que a gente tem pedaços de sonho. Quando a gente está sonhando, a gente tem pedaços de informações. A gente sonha com aquilo outro pedaço. Então, quer dizer que o subconsciente ele está armazenando e guardando as informações que tu tiveste durante o dia. Sonho. Bilocação de consciência, que a gente chama bilocação de consciência, é a viagem astral, né? Que é essa viagem astral, é bilocar a consciência, ou seja, eu saio daqui e vou para outro espaço. Então tem atendimento meu, até estava falando com uma cliente, ela mora em Pernambuco, ela pediu uma visita minha, eu vou até lá. Como assim? Bilocando minha consciência. Hoje tem treinamento, hoje eu posso fazer uma meditação, eu posso dormir, por enquanto que meu corpo físico adormece, eu biloco a consciência e muitas das vezes eu falo que a pessoa tem, vejo casas que eu não vi, coisas que eu não vi, e eu biloco e de manhã eu falo para a cliente, olha, precisa fazer isso, isso e isso, com a capacidade de bilocar a consciência. Quer dizer, você esteve lá em loco, no próprio local onde que a pessoa mora, onde a pessoa está, pode ser do outro lado do mundo, pode ser no Japão, pode ser até em outro planeta, mas você esteve lá.
Com toda certeza. Para a mente ela não tem limite, ela não traz limite dentro da mente. Eu acredito, na minha opinião, que é a parte humana comparada a Deus, né? É o subconsciente, que é infinito. Né? É sabido que a gente não conta os neurônios, então é como não se conta as estrelas do céu, não se conta a areia do mar, então não se conta quantos neurônios nós temos, e não se sabe ainda a capacidade do ser humano. Então esse subconsciente ele é poderoso demais, tanto que quando ele perde, o consciente perde o poder sobre ele, a gente faz bobagem, a gente faz erro, e quando as pessoas dizem realmente eu não sei o que eu fiz, realmente a pessoa não sabe o que fez, porque ela estava sendo comandada pelo subconsciente. Agora, então, você vem esclarecer uma certa dúvida. É possível, então, ter outras raças que são alienígenas de outros planetas, outras galáxias longe, que dominam praticamente esse estilo de consciência? A parapsicologia ela não trabalha essa área. A parapsicologia ela trabalha realmente o consciente e o subconsciente. Vou dar a minha opinião pessoal. Dentro da minha opinião pessoal, dentro do que eu faço, dentro do que eu estudo, sim, eu acredito que papai, o criador desse planeta todo, não vai criar um mundão desse para colocar só um povo dentro de um pequeno planeta, mediante a todos os demais. Então eu posso dentro do que eu conheço, dentro do que eu vivencio, mostrar que acredito que sim, tem. Eu fui... desde criança em Pernambuco eu fui ajudado e um espírito que disse que é da constelação de Órion, né? Ele ficou comigo até os 26 anos e ele me contou muitas coisas, ele me falou muitas coisas e até afirmou que eu também não sou um ser humano. Eu estou encarnado como ser humano, mas realmente eu não sou daqui. Geralmente, eu também não, é verdade, eu acredito, porque muita gente que encarnou aqui nesse planeta aqui foram os exilados de Capela, que vieram aqui e encarnaram aqui nesse planeta. Fugindo um pouco da parapsicologia, mais uma vez vou falar o meu conhecimento, o que ele me ensinou. Então, o que ele me ensinou é que hoje, Volpe, eu nem falo sobre evolução, porque é horrendo dizer que nós somos um planeta que está em evolução. Eu acredito que nós somos o topo do ser. Nós somos os únicos seres, Volpe, em todo o sistema chamado de filhos de Deus. Todos os outros, em qualquer galáxia, é chamado de criatura, com exceção do Cristo. Então, lembrar você que você é um ser completo, belo, que não precisa esse processo evolutivo, dito, redito, reformado, recolocado, de evoluir. O que tem errado em você? Nada. O que tem errado nesse planeta, Volpe? A administração. O que tem errado no ser humano? A forma de administrar o ser humano. Isso é errado. Porque nós somos perfeitos. E quando alguém vem falar que eu sou um ser em evolução, eu já repreendo. Eu sou um ser completo. Porque eu sempre digo, rosa é rosa, ela não vai evoluir para outra flor. Manga é manga, cachorro é cachorro. Não se evolui. E lembrando que nós somos formados de energia. E os cinco elementos que formam o ser humano, nenhum deles evolui. Então, na minha cabeça, eu sempre digo, e vai ser o meu doutorado, eu vou buscar reformular a lei da evolução, quebrar esse paradigma, demonstrar que a evolução ela está longe do que se ensina. Mas André, agora voltando na parapsicologia, quais as escolas de parapsicologia que tem aqui no Brasil? Nós temos a escola parapsicológica católica, né, que é do grande mestre Quevedo, onde nasceu. Por que nasceu a escola parapsicológica no Brasil? Para deter o espiritismo no Brasil. Quando Quevedo dizia não existe, é porque ele estava baseado na parapsicologia. Quevedo não estava louco, Quevedo não estava. E ele, em muitas coisas, graças a ele, a gente consegue perceber que não existe mesmo. Uma casa pegando fogo não é demônio, não é um espírito, não é ninguém. É o próprio ser humano que causa aquilo, sabia? Uma casa de fantasma, uma casa que bate panela. E quando a gente vai lá, hoje eu atendo locais, eu atendo espaço hoje. Eu atendo casa, eu atendo empresas. E muitas das vezes não tem nada a ver com o espírito, é uma energia do próprio humano que está ali. Então, quando o mestre Quevedo dizia isso, o professor Quevedo falava isso, ele estava correto. Nem tudo é espiritualidade, nem tudo é espírito, né? Nem tudo é demônio. E Quevedo estava bem certo disso. Então, ele vai contra o mundo espírita naquela época, né? Os espíritas. Aí os espíritas se levantam de não, a gente tem que se defender. Né? É um ataque. Claro.
Um atacou e se defende. Então, se cria a escola de parapsicologia espírita para defender-se da católica. Porém, a minha escola, a escola científica independente, ela estuda as duas e vai estudar cientificamente o que uma fala e o que a outra fala. Aí é onde a gente pode absorver, sem julgar nenhuma nem outra, absorver o que elas têm de melhor e aplicar no ser humano. Quer dizer, essa escola ela é independente, então ela tanto ouve o lado A como o lado B, né? E absorve tudo isso, né? A gente estuda tanto uma escola quanto a outra, o que uma diz e o que a outra diz. E o que a ciência diz entre as duas. Aí onde a gente pega o apurado de um e outro e aplica nisso. Porque nós, parapsicólogo clínico, nós atendemos e a gente atende com hipnoterapia, com a lei da compreensão. Então a gente vai ver, compreender e fazer com que o nosso cliente compreenda que aquilo não existe. Não existe o espírito ali. Não existe uma reação espiritual. Eu, como espiritualista, em muitos casos eu posso captar o espírito, mas nem é o espírito que causa, é o próprio ser humano, é a própria eloquência da mente dele. Ou seja, a mente dele está perturbada. Meu professor diz isso, toda mente que ela está desprogramada, ela vai causar uma situação inadequada. Agora, dentro dessa parapsicologia, quando você faz um atendimento assim para a pessoa, você faz assim tete a tete, por exemplo, está me atendendo, estou assim cara a cara com você, como é que é esse atendimento? A gente vai estudar, vai fazer a anamnese, o primeiro atendimento é saber sua história, saber de que origem tu vieste. Se tu vem do povo, dos indígenas, dos aborígenas, ou tu veio de lá daquele povo que venceu em guerra. Tá? Então, a parapsicologia também ela é dividida entre essas duas partes, essas duas grandes partes, onde tem duas grandes partes, aquelas pessoas que passaram dificuldade, que são os que nasceram na guerra, os que nasceram no Polo Sul, no gelo, na geleira, são pessoas que vai trazer a carência, né? Tudo vai ser difícil, tudo vai ser complicado, tudo vai trazer a carência. Quando você tem um amigo que é mão de vaca, você tem um amigo que quer guardar, você diz, esse veio da carência. Porque luta, trabalha, é pouco emocional, isso é da carência. E tem da abundância. Da abundância são os indígenas, os índios, os aborígenes, que ia ali, pescava, ia ali, pegava uma comida, ia ali, pegava um peixe, ia ali, voltava. A gente às vezes julga os negros, né, os baianos, chamam de preguiçosos. Não, eles vêm da abundância, eles não têm essa visão de que tem que trabalhar. Ele acredita que o sustento vem do alto. O sustento está ali, é natural para o ser humano. E realmente, Papai do Céu criou para que o sustento viesse a nós e nós a eles, sem ter que trabalhar, sem ter que ralar, sem ter que sofrer, né? Eu não acredito que um criador venha fazer isso com uma criatura. Claro que não, né? Então, é isso que a parapsicologia ela afirma. Mas muitos de nós estamos programados, que veio dessa carência, dessa luta, dessa programação que tem que trabalhar, né? Ah, vou lutar, vou para a guerra, vou matar um leão por dia. Se você tem pessoas que agem assim, automaticamente você pode perceber que essas pessoas são da carência. Elas têm a programação da carência. Mas se você vê as pessoas descansadas, as pessoas lá felizes, trabalha, bebe, dança, isso, na grande maioria são pessoas da abundância. Não precisa, traz uma programação dentro que tudo vai vir, tudo é. E esse atendimento, quando você faz assim, leva quanto tempo? Por exemplo, quanto tempo você fica com a pessoa ali fazendo o atendimento? Os atendimentos a gente trabalha de 6 a 10 sessões, tá? E a gente trabalha com hipnoterapia, a gente vai hipnotizar, a gente vai trazer uma hipnose clínica, né? Essa hipnose que as pessoas conhecem de palco, onde a gente vai buscar o subconsciente dessas pessoas e vai tirar dela a informação que talvez ela não tenha. Agora mesmo, tu pode até usar um cliente meu, o Wilson, que ele me desculpa usar, mas é bem colocado, ele gagueja. Só que ele não tem nenhuma dificuldade em suas cordas vocais. Então, está no psicológico dele. Então, essa é a 4ª sessão que nós fizemos. Ele já pôde controlar, ele já está perdendo, quando está nervoso, ele se controla, ele aprendeu, ele está se colocando. Essa semana ele foi super feliz, levou a namorada dele para participar do atendimento, Volpe, e assim, abismado, porque foram 4 sessões. Que bom, né? Nós trabalhamos de 4 a 10 sessões para cuidar de um processo curativo. E aí, trabalhando com hipnoterapia, trabalhando com a lei da compreensão, a gente consegue levar e mostrar a esse cliente que a mente dele só está apenas desprogramada, ela precisa ser organizada. E por exemplo, você falou em várias sessões, 4, 5, 6 sessões, depende de cada caso, né? Quanto tempo dura, por exemplo? Eu vou fazer uma sessão, quanto tempo dura essa sessão? De 1 hora, 1h20, 1h30. Né? A gente aproveita bastante
o cliente, quando ele está ali, ele está entregue. Então a gente vai aproveitar ao máximo aquele momento. E às vezes a gente demanda mesmo esse horário e até mais, porque o intuito ali é curar, o intuito ali é trazer a programação real da mente daquele cliente. Agora, já teve, por exemplo, cliente que você fez uma, duas sessões, a terceira o homem já está bom, a mulher já está boa, já teve caso assim? Na primeira sessão, Volpe. Na primeira? Na primeira sessão a gente vê melhora, porque na primeira sessão você passa a descobrir você. Vamos usar um exemplo, vê só, você é que filho da tua mãe? É o primeiro, o segundo? Que filho você é? Quem é mais velho do que você? Vamos fazer aqui, para você saber quem é mais velho do que você. Vamos lá, da sua mãe. Você é que filho de nascer? Você nasceu em que local? Que momento? Você é o primeiro filho da sua mãe? Primeiro? Antes de você veio alguém? Antes de você veio alguém? Sua mãe pariu outra pessoa antes de você? Não. Perdeu? Não. Então aqui você é o homem. E depois de você vem mais quem? Meu irmão. São 2 irmãos? Eu e mais um. Ok. Você é chamado de pragmático. Você é sistemático, você é organizado, você é aquela pessoa que coloca as coisas assim, sabe? Possivelmente seu irmão é o idealista, é o sonhador, é o solto, é que não liga para nada. Você é o que vai tomar conta da casa, sabe? Então você é chamado do primogênito. E o primogênito, tá vendo? Você já se reconhece? No primeiro momento, a pessoa se reconhece. Porque é você, esse pragmático aqui que é você, é diferente totalmente do teu irmão, que é o idealista. Aí fica essa briga, porque você quer enfiar seu conhecimento do teu irmão e não vai entrar. Olha, gente, ele não me conhece assim, eu só conheço ele de oi, olá, tudo bem, não me conhece. Ele não sabia desses meus detalhes aí, estou falando para ele agora aqui, e é verdade, viu? Isso é ciência, Volpe. Então você que é pragmático é totalmente diferente do teu irmão que é idealista. Então você veio com responsabilidade, porque você é chamado de primogênito. O primogênito, ele já traz uma programação de tomar conta do reino. E não importa se o reino é a tua casa, não importa se é um reino. Então, a gente que veio da Europa, a gente traz essas programações europeias do primogênito, porque isso que o pai dizia, que era um homem para tomar conta da casa, para proteger, e você veio com essa programação. Já o segundo não, o segundo é o segundo príncipe, o segundo ele faz o que ele quer da vida dele, mas também o segundo ele vai trazer a arte, ele vai trazer a eloquência, ele vai quebrar esse Volpe, sabe? Esse Volpe que é mandão, esse Volpe que é possessivo, que é ciumento. Então, o segundo é ter livre, e ele traz liberdade. Não ri não, produção. A produção está rindo lá atrás, lá, vamos fazer da produção lá. Depois eu vou fazer lá da produção. Para que você possa perceber que, num primeiro momento, a parapsicologia ela faz você se conhecer e reconhecer quem está ao teu lado. E é bonito porque aí a pessoa faz, mas André, e minha esposa, e meu filho? Aí, a ver que a terapia ela não está só em você. A gente consegue mostrar a você com quem você convive, com quem você está. Então, quando eu atendo empresas hoje, que eu pego um funcionário e digo, olha, gerente, você tem que tratar esse funcionário assim e esse assim. Acabou. É mesmo? É verdade. Verdade verdadeira. Só aqui onde a gente vai descobrir quem é o pragmático e o idealista. É muito interessante isso aí, eu não conhecia. Vocês estão vendo? Hoje o assunto aqui no programa Casa do Mr. Volpe está totalmente diferente, porque a gente sempre traz tarólogo para ler. O André podia vir aqui e botar as cartas dele aqui, ler, eu fazer um monte de perguntas, mas eu falei para ele, não, nós vamos fazer hoje um assunto diferente, que as pessoas às vezes não conhecem, né, André? Não conhece. Então a depressão, né? E quando a gente acha aqui, Volpe, a gente vai perguntar como foi o parto da pessoa. Se ele foi cesáreo, se ele fosse normal, se ele causou dor para a mamãe, se ele não causou, se a mãe sofreu no parto, porque tudo isso causa uma programação inadequada no bebezinho, que não importa a idade, vai despertar, vai acordar, e a gente precisa voltar àquilo. Quantas vezes eu faço hipnose, as pessoas voltam ao ventre novamente, se sente criança, se sente feto, e ali se cura, e quando volta, não volta mais com aquela dificuldade, dirigir, fobias, medo de locais fechados, ratos, baratas, essas coisas todas que as pessoas têm medo. Então, quando volta, percebe que aquilo é um animal, ele é que tem medo da gente, olha o tamanho da gente para um animal. Mas por que? É engraçado isso, você tocou num assunto que é engraçado, acho que muita gente que está vendo aí a gente, né? Pô, eu tenho medo de barata, tenho medo de rato, tenho medo de cobra, sabe? Tem aquela coisa, barata é um bichinho pequenininho, tá? Eu tenho nojo de barata, eu tenho medo de barata. Eu não vou falar um palavrão aqui, mas eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de barata.
Não sei por quê. Eu, quando era criança, uma barata subiu na minha perna e eu matei ela na perna ali, dali pra frente. Então ali, você, se eu fosse atender você, para você não ter mais aquela dificuldade com barata, ia dizer, Volpe, é normal, a baratinha ela estava fugindo, ela estava subindo, ela não estava subindo na sua perna, ela não sabe nem o que é perna. Ela não queria fazer mal a você, ao contrário, você que fez mal à barata. Então como você fez mal a você e você mesmo se enojou daquilo? Entendeu? Então ali a gente iria conversar, trazer a compreensão que aquele animalzinho, ele só estava fazendo a parte dele, subindo em algum canto, querendo se esconder, e aí você que atingiu nele, você que matou ele. Então isso é normal e natural, você também matar um animal, não sentir nojo daquele animal. Que coisa, né? E já teve gente com esses casos, assim, eu tenho medo de cobra, eu tenho trauma de não sei o quê, eu tenho trauma de subir, medo de nadar, de água, em cima de um prédio, se eu for numa altura ali, eu fico meio assim, já apareceu? Já, esse dia também eu atendi uma mulher que tinha medo de nadar na água, e ela não sabia por quê, ela não sabia por quê. E a gente colocou em estado de hipnose, e ela viu que ela caiu na piscina quando ela tinha 2 aninhos. E alguém pegou a criança. Só que o subconsciente fez o quê? Bloqueou para ela não sofrer mais com medo da água, mas ela não conseguia entrar na água. Hoje ela já toma banho de piscina, já toma banho de mar, sem medo. Então, a gente em 2, 3 sessões, a pessoa percebe que a gente consegue vencer a água. Mas André, como é que você começou nessa parapsicologia, essa sua vida aí? Volpe, eu desde criança já tenho essa capacidade psíquica, né? E eu tive título de louco, né? Eu sou louco da família, eu sou irmão de 13, né? Não, peraí, como é que é? Irmão de? 13. Olha aí, Sérgio, 13. Você tem medo do 13? Eu sou irmão de 13. Então, dentro dessa família, eu era o único que tinha essa capacidade, que é o único não, né? Desde criança permitia que essa capacidade minha fluísse. Então, eu até os 13, 14 anos era chamado de louco por ter a capacidade de conversar. Eu saía com a minha mãe, Volpe, e era por enquanto que ela estava fazendo as coisas, eu estava conversando com alguém, na minha cabeça tinha alguém ali, mas só eu que sentia, só eu que falava, eu me despedia, eu dividia o lanche com alguém que não existia. Então, já desde aquela época, eu já tinha essa capacidade, então era chamado de louco. E depois me envolvi isso com religiosidade, onde a religiosidade também não me assumiu. Todas as minhas capacidades, nenhuma religiosidade me assumiu. Procurei a Umbanda, procurei o Candomblé, evangélico, católico, espiritismo, mas eu digo, não me encaixo em nenhuma dessas. E eu aprendi que quando a gente não se encaixa, a gente cria uma, porque a gente precisa ser. E por isso que eu digo que eu sou um espiritualista, respeitando todas as religiosidades, mas eu acho melhor hoje eu ir para uma casa espírita, ir para a evangélica, onde me der na telha, eu participar, vivenciar, respeitando todas. E aí, onde eu pedi ao universo, eu disse assim, eu quero que alguém me explique isso. Eu precisava ter uma explicação, porque eu não aceitava só a explicação espírita, eu não aceitava só a explicação católica, evangélica, eu não aceitava essa explicação. E cada um falava de um jeito? Não havia um encaixe disso. E eu disse, universo, vamos lá, vou pedir ao Senhor. Então o universo me trouxe, tanto que uma pessoa me levou para a psicologia e disse, essa é a que vai te responder tudo o que tu queres. E o meu primeiro momento na sala de aula com o professor, eu disse a ele, eu sou Deus? Aí ele disse assim, não, ele fez um questionamento à sala. Ele disse, filho de peixe é o quê? Aí todos, peixinho. Filho de gato é o quê? Gatinho. Filho de rato é o quê? Ratinho. E filho de Deus é o quê? É só eu gritei, Deusinho. E todo mundo riram de mim na sala. E eu amei porque o meu mestre, o professor Grisa, o criador do sistema, ele disse, só você está certo. Por que dizer que o filho é peixinho, gato, gatinho e de Deus é o quê? Aí eu disse, Deusinho. Porque eu sempre sofria, porque dentro de mim havia essa energia. E havia uma energia de que tinha algo diferente ali. Não era mais nem menos, mas eu posso dizer que tinha algo diferente. Então, aí a parapsicologia foi me encaminhando. Hoje, eu sou poldado na parapsicologia. Eu posso explicar o candomblé com a parapsicologia, eu posso explicar Umbanda, eu posso explicar o catolicismo, eu posso explicar os santos na parapsicologia. Então, ela me deu uma força, uma garra de dizer assim, olha, vai, se tu vai ler a carta, se alguém duvidar de você, você sabe como dizer o que aconteceu e afirmar cientificamente. Agora, você falou o teu mestre, professor Grisa. A gente está com um livro dele aqui, né? O Paranormalidade, um potencial mental. Olha, vamos mostrar aqui.
É muito. Ele que. Ele organizou, ele trabalhou, ele estudou, formatou, né, pegou as leis que já existiam e organizou tudo isso. Como eu disse, ele pegou um apanhado de tudo que existia e formatou isso. Então, o professor Pedro Antônio Grisa, que Papai do Céu o tenha, ele nos traz esse conhecimento. Ele não duvidou de nada, pegou tudo, organizou e disse assim, olha, vamos por esse caminho, que esse caminho é fácil de se identificar. E aí foi muito bom. É um grande mestre, professor. Não, vocês não vão perder se vocês comprar o Potencial Mental, que é o início. O início da nossa conversa foi que o ser humano tem toda a potencialidade. E aqui está dizendo, ele foi feito com toda a potencialidade. Entendeu? Então a gente tem o poder de curar, a gente tem o poder de levitar, a gente tem o poder de pegar fogo. Esses desenhos que a gente vê aí, né? Não, para. Como é que eu. Não, para aí. Como é que é? Levitar e pegar fogo? A gente vê isso quando a gente vai usar a paranormalidade, quando a gente vai olhar lá dentro do poder psíquico que nós temos, e existe a capacidade de levitar. Jesus levitou, Buda levitou, muitos na Índia hoje levitam, né? A paranormalidade espontânea, a paranormalidade de trazer objeto, ó, os fenômenos psiteta, que é o que eu estou falando, de levitar, são os fenômenos que a pessoa parece vivenciar uma experiência de contato com o espírito, de levitar, de trazer objeto, de perder objeto, de achar objeto. Então, isso é real. E como é que esse negócio é pegar a pessoa se pegar fogo? Isso é um fenômeno da parapsicologia também, que a gente, muitas casas pegam fogo, né? Do nada, né? Do nada, não é do nada. Nós somos geradores de energia. Nós não somos geradores de energia? Nós não somos energias? Então pronto, se essa energia ela existe, ela existe, ela vai pegar fogo, ela vai mexer com alguma coisa, levitar objeto. Isso é a capacidade do ser humano tem, além de cura, além da bilocação de consciência, da intuição, da premonição, da pós-monição, tudo isso é do ser humano. Agora, falando no atendimento, quando você já atendeu alguém assim que tivesse um problema desse na casa? Olha, eu ouço barulho, cai não sei o que lá, de noite está fazendo barulho não sei aonde, sabe? Minha casa acho que está assombrada. Você já atendeu alguém com essa coisa? Já atendi. E quando eu vou lá, eu pergunto quem está perturbado aqui, porque primeiro eu vou cientificamente, né? E quando a gente vê que é o próprio ser. Eu digo, quem está com medo de alguma coisa? Quem é que está perturbado? Quem não está aceitando esta casa? Porque quem não está aceitando vai quebrar ela. Então, se você todo dia, chega em tua casa e não aceita a tua casa, essa casa não é isso, não é boa, não é nada. O subconsciente, a casa é uma porcaria, desculpa a expressão. Mas assim, a gente vê muito isso, as pessoas desfazendo daquilo que tem. Então, teu subconsciente, como você deu ordem para ele vai destruir aquilo. O câncer hoje, Volpe, não é na minha linguagem. Muitas mulheres, ela diz assim, nunca mais quero ter filho. Volpe, para uma mulher nunca mais ter filho, ela tem que tirar o útero. Então, quando ela diz isso, o subconsciente pega essa informação e vai fazer com que o próprio útero dela fique dodói. Entendeu? Entendi. Volpe tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pronuncia, porque uma palavra é direto para o subconsciente, é uma ordem dada. É um enter no computador. Se tu está lá digitalizando, dá um enter no computador, é uma ordem dada. Ele vai abrir a página que tu pediu. Você entendeu? O cérebro, então, é um computador, na realidade, um computador muito sofisticado, né? Aliás, o computador sai do cérebro, né? Então, o cérebro é o criador do computador, Volpe. Então, tem que ter muito cuidado, você que está me ouvindo. Eu sempre digo, use palavras positivas diante de todas as coisas que você passar. Mesmo com toda dificuldade, Jesus diz assim, em toda dificuldade, dai glória a Deus. Quando ele dizia dai glória, agradeça. Não usa a palavra negativa, porque piora. Agora eu vou tocar num assunto, agora que você falou isso aí, eu vou tocar num assunto que está na atualidade. Tem muita gente hoje que está pegando coronavírus e tal, essas coisas. Por quê? Isso estou dando a minha opinião, depois você vê se eu estou falando alguma bobagem ou não. Você fica na sintonia da doença. Eu vou pegar essa doença? Ai, meu Deus do céu, vou ficar isolado, eu vou ficar trancado e tal, não sei o que. Agora, se você não ligar, tá bom, tá aí a doença, tá bom. Me cuido, ponho máscara, lavo minha mão, tudo direitinho. Você vai passar batido nisso. Estou certo ou estou errado? Existe uma bendita lei chamada lei da atração. A gente atrai o que a gente está pensando. Então, se você pensa no ladrão, você vai atrair o ladrão. Se você pensa na doença, você vai atrair a doença.
Então, se você pensa, fica naquela paranoia, se você não atrair ela fisicamente, você trazer ela mentalmente. Então, muitas pessoas já ficam doentes mentalmente, né? E minha tia, exemplo, a minha tia, ela ficou com uma pessoa que estava doente, aí quando chegou em casa já estava com sintomas. Ah, já estou com isso, estou com aquilo. Minha tia, não faz isso. Pensa, a senhora estava lá, sua mente viu aquela sessão, observou aquilo, olhou aquilo, e boy, tira isso da cabeça que a senhora não está. E graças a Deus ela não estava. Então, quando você começa a pensar nessa determinada doença ou em outras, você vai atrair o vírus para ti, porque você está sintonizado com essa enfermidade. É exatamente isso que eu penso, porque aconteceu um negócio na minha família, eu tive que ficar no hospital, eu fiquei dentro do hospital do meio-dia até as 11 horas da noite. Você imaginou, nessa pandemia, você dentro do hospital todo esse tempo. E aí? E aí, só para usar proteção. Pois é. Se proteger. Eu fiquei na minha lá, fiquei lá, ainda fui lá bater papo com alguns pacientes que estavam na maca, lá na cama. Eu fui lá, bicho, sabe? Não, se fosse assim, os nossos trabalhadores da saúde pegaria, nossos atendentes pegaria, né, Volpo? Então, é saber vibrar, gente. Você gera energia. E a parapsicologia, ela ensina você a trabalhar essa energia, ensina você a reprogramar esse subconsciente. Porque o consciente, a gente sabe que é aquele que analisa, vê e decide. E o subconsciente é o que faz. O subconsciente, ele é aquele que não pode parar. A morte cerebral, ela se dá, não é quando o consciente morre, mas quando o subconsciente para de funcionar. Teu subconsciente, Volpe, está agora fazendo teu coração bater. Ele está agora fazendo com que teus movimentos aconteçam. Então, esse é o subconsciente, ele é a capacidade que ele tem dentro do nosso corpo. Ele agora está separando o alimento que tu almoçou. Então, não precisa você dizer, prepara. Não, ele já é programado, já está automático, ele já sabe o que vai fazer. Esse é o subconsciente. Você vê, o cérebro é uma coisa, assim, maravilhosa, né? É uma coisa que a gente não sabe nem toda a capacidade de usar ele. A gente usa um ínfimo dele, né, André? Porque, é como eu digo, né? Se a gente quer evoluir para onde, a gente usa só 10% desse bendito. Se você não consegue usufruir da porcentagem que tu usa, tu quer evoluir para onde? Entendeu? É onde a gente precisa observar, onde você precisa observar, porque eu vejo aí os nossos estudados, nossos evoluídos. Eu até vi uma reportagem, um desembarcador desrespeitando um moço, que é um motor, um médico desrespeitando um atendente. Onde está essa evolução? Não está no estudo. Recentemente a gente viu uma cena aí, um desembargador aí se achando o rei da cocada preta e desacatando o guarda municipal, tudo, o guarda com a maior gentileza, sabe? É onde eu digo que não existe evolução aí. Isso é aprendizado. Volpe, aprendizado não é evolução. Tá? A gente aprende, a gente vivencia e evolui dentro de um aprendizado, porém, o ser humano precisa voltar a ser humano. O ser humano precisa aprender e respeitar as leis que para ele foi colocado, para ele foi programado. O ser humano não pode, eu não trabalho muito a lei da evolução, porque ele está dentro de leis, e leis imutáveis. O ser humano ele tem que viver na lei da harmonia, que é uma das primeiras leis da parapsicologia. O ser humano ele vai vivenciar essa lei da evolução, por quê? Porque nada fica estático, ele se modifica. A gente é um feto, a gente vai, dentro do processo evolutivo do ser humano, a gente trabalha isso daí. Tá certo? E a lei da vibração. Então a parapsicologia ela olha essa lei que tudo está vibrando, Volpe. Então se a gente vibra, a gente está vibrando. Você está vibrando em que energia agora? Volpe, você acha que está vibrando em que energia agora? Positiva. Com certeza. Sempre, olha, sempre positiva. Mesmo quando a gente fica cabisbaixo, você tem que vibrar uma coisa positiva. Porque tem momentos que a gente é ser humano, né? Tem momentos que às vezes a gente fica chateado, fica assim meio para baixo, mas aí, sabe, você sabe o que eu faço? Aí quando eu vejo que eu estou meio para baixo, eu ligo, boto um mantra lá e aquilo lá vai pela casa toda, aí o negócio fica melhor. Então você vibra, você traz uma vibração melhor para você. Então o ser humano ele está agregado em algumas situações e vibrações que não é boa para ele. Então, como você disse, você colocou um mantra. Muito bom, eu adoro colocar mantra. Às vezes eu acordo de manhã e falo, não, hoje eu vou colocar um mantra aqui
de limpeza da casa, ou um mantra para atrair dinheiro, um mantra para não sei o que lá. Aí vou fazendo minhas coisas, vou lá escutando, boto o som alto, vai na casa inteira e pronto. Então e é assim que a gente atende, a gente demonstra para as pessoas, que no primeiro atendimento a gente explica, e vai explicar o que é a parapsicologia, as leis cósmicas básicas, para que a pessoa se volte para essas leis, se volte para essa colocação. Depois a gente vai trazer, Volpe, as leis naturais de sobrevivência. O ser humano ele deve respeitar as leis e as regras. Todas as vezes, Volpe, que o ser humano não obedece a essas leis, acontece algo de ruim com ele. Mas André, voltando ao assunto aqui, você estava explicando que tem vários meios de parapsicologia aí, né? Não, existem leis. Leis, né? Leis. A parapsicologia ela vai te informar as leis que tu faz parte. Né? Então, quando a gente vai crescendo, nossos pais vão ensinando. Não pode roubar, não pode, tem que dividir o lanche. São leis, são regras colocadas. Nosso Criador também, Volpe. No mundo não está solto. Né? A Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, ele criou leis para esse mundo. E o ser humano é uma raça que é a única raça, Volpe, que foge das leis. Né? Você vê que o gatinho é o gatinho, mamando, comendo, matando um animal para comer, não estraga, não mata nenhum da sua espécie, luta ali. Isso o ser humano não. O ser humano foge das leis naturais criadas para ele. O ser humano não quer ser ele. É verdade. Entendeu? E às vezes, Volpe, eu não quero ser. Quantas vezes eu até pensei em tirar minha vida, quis tirar minha vida por não aceitar quem eu sou. Depois que eu conheci essas leis, Volpe, eu sou muito grato, porque um autor pensou numa lei para mim, um autor pensou num alimento para mim, um autor criou isso tudo para mim, o sol, a lua, a terra, os 5 elementos, criou você para ser meu amigo, que hoje é dia dos amigos, para falar nisso. Né? Dia dos amigos, A todos os meus amigos, um grande abraço. Né? Então, ele pensou. Então, a gente não é jogado, a gente não é criado de qualquer jeito. Mas só que poucas pessoas entendem essas leis, essas regras que existem. A gente está gravando hoje aqui, e hoje é dia dos amigos, hein? Nessa gravação. Você vai assistir aí, já passou o dia dos amigos, mas todo dia é dia dos amigos, tá? Não é? Exatamente. Então aí nós vamos atender essas pessoas, vendo também a vida intrauterina dela, como foi o parto, se foi o parto natural. O parto natural é a mulher sentiu dor, o bebezinho saiu pelas vias naturais e pronto. Partos à pressa, partos que causam dores, aí são mais outros 500. Tudo isso vai causar alguma coisa para aquele bebezinho. Comparando, você vai fazer uma comida, um bolo, você vai abrir no forno do bolo, o bolo vai ficar bom? Não, vai murchar. Se o gás estiver só aceso se o gás estiver só aceso de um lado, não vai sair o bolo legal, a criança também. E é por isso que eu estou trabalhando e chamo a atenção de você, mamãe, você que quer engravidar, presta bastante atenção no que você pensa. E lembrando que o telefone do André está sempre aparecendo aí durante a nossa conversa aí, está sempre aparecendo aí no seu vídeo, né? Agora, André, vamos falar de um livro seu aí. Legal. Como é que chama esse livro, hein? O Cavaleiro do Sol. Cavaleiro do Sol. Meu eterno amigo Dom. Meu eterno amigo Dom. Me fala um pouquinho, deixa eu mostrar esse livro aqui, a produção. Aqui, ó. Fala um pouquinho desse livro. Isso é uma grande realização. Esse é o primeiro livro, né? E ele fala daquele amigo que eu falei para você. Né? Então, e quando ele me ensinou, disse que eu não sou desse planeta, eu fiz essa reverência. Tá vendo? Aqui sou eu reverenciando, aceito quem sou. Aceito quem sou. Ou seja, esse desenho sou eu, aceitando o André, né? Eu sou mais do que humano, nem menos do que humano. Mas eu não estou daqui, né? E aqui eu coloquei o caminho, voltando para casa, retornando. Você sabe de onde você veio? Da constelação de Órion. Né? Então, vim da constelação de Órion, sou de lá, e muitas das vezes eu chorei por minhas estrelas, por minha saudade, e meu Dom, né? Dom, meu grande amigo, eterno amigo, onde você estiver no cosmos, eu amo você. Então, aí é onde esse livro ele vai falar sobre esses seres que vieram ajudar o planeta Terra. Você já ouviu falar do chamado mítico? Já ouvi falar. Pronto, então o chamado mítico é um chamado Maia, você que está em casa, que se sente também estranho dentro da tua família, que se sente incompleto. O chamado mítico, ele vai explicar um pouquinho sobre isso. E o meu segundo livro, que é o Cavaleiro do Sol, também os Cavaleiros do Sol, vou colocar os Cavaleiros, identificando outros Cavaleiros, só que aí eu vou usar outra terminologia aqui, esse é do meu eterno amigo Dom, mas eu vou falar mais reconhecendo, né? Se reconhecendo. Então, meu segundo livro também está para ser lançado. Espero que o ano que vem, para você, para mim, para todos nós. Mas você vê que é interessante, né?
Eu vou até te contar um fato que eu ia te contar antes. Assim, eu tive uma viagem astral há um tempo atrás. Eu vi que não era sonho, porque era bem realidade mesmo, sabe? Mesma coisa que eu estar aqui conversando com você. Eu estava em cima de uma planície, aí eu vi lá embaixo, sabe? Eu vi a nave, uma nave pousada lá embaixo. Não sei aonde que eu estava, onde que era. Não me pergunte porque eu não sei. Eu vi a nave lá embaixo. Eu falei, opa, uma nave, vou descer lá para entrar lá. Quando eu fui para descer, veio um ser mais enorme, todo prateado com um capacete e tal. Eu não vi a cara dele e fez assim. Aí no que eu fiz assim, aí eu não lembro mais. Nós guardamos, agora eu vou falar sobre algumas coisas, nós guardamos DNA de nosso espírito, assim como nós guardamos DNA de nosso corpo. Então, nós temos um espírito e nós acoplamos nesse corpo, né? Eu estou acoplado no corpo hoje chamado André Belém. Porém, eu muitas das vezes tenho a consciência ativa das minhas vidas, vivenciada aqui. Meu primeiro momento de vida aqui nesse planeta foi lá com os egípcios, né? Eu vivi lá, eu trabalhei lá, eu estava lá. E depois eu vim nascendo até chegar a esse país maravilhoso chamado Brasil. E eu agradeço muito por me receber. E aí hoje eu posso falar abertamente, não tenho medo, não tenho vergonha, porque isso é o que eu sou. Entendeu? Então isso é o que eu acredito que eu seja, é isso que eu prego que eu seja, que eu sou um ser que observa, eu às vezes até me sinto envergonhado do que o ser humano faz com esse planeta, de como eles se tratam. Porque a gente vem aqui, eu vou dizer com muita carência, com consciência, eu falar a minha consciência, a gente vem aqui, valoriza você, diz que você é especial, diz que você é demais, diz que você é um ser perfeito e você ainda acredita que não é. Buda disse que você é luz, Cristo disse que você é luz, que você é um ser perfeito, o grande Chico, Madre Teresa, todos os santos estão afirmando que você é uma pessoa positiva, Volpe, e você escolhe acreditar que você não é nada. É brincadeira isso, né? Eu, às vezes, dá mais trabalho quando eu dou minhas palestras, Volpe, sobre isso, que eles ficam assim assustados, né? Eu digo assim, por que você escolhe alguém dizer que você é um pecador? Por que você escolhe dizer que você tem sombra? Luz não tem sombra, Volpe. Luz não tem sombra. Nós não fomos feitos com sombra. Porque a luz, ela não tem sombra. Então, como eu estava dizendo para você, você não tem sombra, Volpe. Você não é um santo e pecador. Talvez você acredita nisso por causa dessas programações inadequadas, dessas colocações religiosas, né? E eu fujo de tudo isso. Tá? Então, hoje eu atendo, hoje eu dou palestra. Eu posso já falar onde eu atendo? Pode, vamos lá, vamos destrinchar isso já. Destrinchar isso. Então eu atendo lá na Vila Maria, ali próximo à Praça Santo Eduardo, na Guilherme Cotton, ali próximo. Eu atendo em Santana, próximo ao metrô. Eu atendo no Espaço Consciência, lá perto da Paulista. Consciência Cósmica? Consciência Cósmica, eu atendo lá também. Lá também eu dou palestras sobre esses assuntos. Então você que se sente estranho, você que se sente um ser que não está encaixado como ser humano, vem que a gente vai fazer com que você se entenda e se compreenda. Sim, o meu número, né, o 11, que é o São Paulo, 95730 4058. Repita, apesar que o número dele está aparecendo durante o programa aí, né, produção? A gente vai botando o número dele aí, mas pode repetir outra vez. 11 95730 4058. Eu também atendo nas residências, atendo empresas, atendo crianças, de velho a crianças, atendo até bebê. O que o bebê vai falar? O bebê vai falar, Volpe. Eu estava falando essa semana que fui benzer, esses dias atrás, fui benzer até meu sobrinho. E eu perguntei ao bebê, ele tinha menos de 1 ano, eu perguntei, o que aconteceu? Fala pro tio. Aí ele balbuciou algumas coisas, nhame, 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 sabe? Volpe, por Deus, eu lembrei esses dias, os pais deles estão para afirmar o que eu disse. Eu disse o quê? Seu papai e sua mamãe brigou na sua frente, é por isso que você está doente? Então, e realmente os pais não sabiam onde enfiar a cara, a criança... Meu Deus do céu! A criança respondeu, né? De alguma forma eu captei aquela informação e passei para as mães. E a criança já tinha passado uns dias doente, já tinha ido para o médico, febre não passava, enfermidade não passava. Aí vamos chamar dessa briga. Por causa dessa discussão que os pais tiveram. Para você ver, né, como você pensa que a criança está ali, não sabe falar, ela é bobinha e tá, não, ela já é um espírito que vem, é antigo, que já vem, ela já está entendendo o que você está falando, né? Muitas crianças, Volpe, ela vê o pai e a mãe discutindo, vê o pai e a mãe brigando, e é por isso que tem dificuldade, muita dificuldade de relacionamento, muita dificuldade sexual. Então a criança, ela vê um ato sexual, vê uma coisa ou sofreu algum ato sexual e ela às vezes nem sabe, mas se ela hoje tem dificuldade com a sexualidade, provavelmente ela tenha passado
Até lá na gestação, sabia? Quantas crianças, quantas a gente chama de tia, ficou para tia porque não casou com medo da sexualidade, porque os homens antigamente queriam usar a mulher, vem que eu quero te usar, e a mulher não queria, isso é um estrupo, sabia? Então a criancinha que estava ali gerada, ela sofreu também essa agressão. E aí muitas das pessoas que me procuram hoje têm dificuldade com sexualidade, com entrega, e é ali que está o problema. Que coisa, hein? André, nosso tempo urge, já está acabando. Foi muito bom ter recebido você aqui no programa Casa do Mister Volpe, a gente ter vindo aqui no teu espaço. Oxe, eu que agradeço, Volpe, e com muito carinho, com muito afeto. Falar da parapsicologia, para mim, é uma realização de sonho. É uma ciência que me deu todas as respostas que eu perguntei ao universo, né? Tem muitas perguntas ainda para fazer. E se a parapsicologia não responder, eu procuro outra ciência. Mas essa busca incessante de achar resposta para mim, para ti e para os demais, eu vou continuar. Aliás, o André também, ele faz o tarô, joga o tarô, né? Que a gente estava esquecendo de falar. Joga o tarô porque eu conheci o André em feira, viu? Exato. Eu sou um cartomante, né? Eu uso a carta normal, a carta baralho normais, eu uso ela e a cartomancia. O tarô eu faço por intuição. Então, eu também jogo tarô, jogo isso, eu sou um paranormal arretado, como diz lá no Nordeste. E aí eu posso ajudar você que está aí. Estão precisando, busca André Belém nos meios sociais. Tá o telefone aí embaixo, vocês busquem, marquem um horário. Eu vou estar amanhã atendendo lá na Saúde, né? Tem uma pessoa lá que eu vou atender amanhã na Saúde. E de lá eu vou para Santana. Então, uma vez por semana eu estou atendendo num local desse. Também em Guarulhos, estou fechando um negócio com uma sala em Guarulhos, aqui próximo à Praça Centenário. Não deixa não, você que é de Guarulhos, pode ir lá. E você que está fora do Brasil, eu atendo a Europa, eu atendo todos, porque eu participava de um programa. Também a gente pode fazer online, a gente pode fazer chamada de vídeo. Eu também estou com um curso de baralho cigano, tá? Posso falar? Então o curso de baralho cigano vai começar a semana que vem. Você que quer vivenciar essa história de baralho cigano com a cartomancia, juntando com a paranormalidade, aí você vai ver que você vai aprender 3 formas de ler a vida das pessoas. Legal. André, obrigado mais uma vez, tá? Ter comparecido, aceitado essa nossa gravação aqui no programa Casa do Mister Volpe. A gente está honrado de vir aqui no teu espaço. Espero que quando a gente voltar para o estúdio ao vivo, eu quero você lá para a gente fazer o programa ao vivo. Você topa? Agora, já está marcado. Agenda aí que a gente vai fazer isso sim. Um beijo para todos vocês e um abraço para você. Bom, a gente está encerrando o programa Casa do Mister Volpe, lembrando que tem o apoio Pimenta Romã, a essência da alma, editora Alma Mística, FIC, assessoria de imprensa e redes sociais, Rádio Paradise FM. A gente também é transmitido pela TV Clique Brasil, pela TV Estado, pelo Canal 12 da Via TV Net, pelo Canal 24 de Salvador e agora também pela TV Litoral News lá de Santa Catarina. Até mais, tchau.